Olá, eu me chamo Tommy Pazin e aqui do canal América do Sul Moto Viagens e estou fazendo esse vídeo para mostrar o planejamento que eu tenho para alguns dias percorrer a carretera austral e um pedaço da Ruta 40 já no retorno aqui para casa, né? Essa viagem vai acontecer entre fevereiro e março agora do ano de 2026 e eu tô saindo no dia 21 de fevereiro, né, para um total de 9.600 quilômetros aproximadamente, pouco menos de 10 mil quilômetros é o que está planejado, o total de viagem, tá em 16, no mínimo 16 dias. Mas eu tenho ainda uma gordurinha, né, que eu posso queimar ainda de alguns dias de férias, então posso levar até 20, 22 dias de viagem, dependendo se acontecer algum imprevisto, se tiver alguma questão climática envolvida. E a ideia desse vídeo é fazer um registro de todo o planejamento, né? Eu pretendo acampar, então eu estou levando na minha moto todo o equipamento de camping, tá? Equipamento de camping para frio, hoje lá em Vila Higgins, que é o extremo sul dessa viagem, a temperatura está na casa dos 2 graus, né? Então, onde eu conseguir, eu pretendo acampar. Onde eu não conseguir, eu fico em algum hostel, em algum hotel, enfim, eu estou indo sem planejamento prévio, né? Assim, com reservas de hotel. A ideia dessa viagem é justamente rodar, eu vou sozinho, né? Então é rodar enquanto eu tiver disposição, quando eu não tiver, eu paro. Eu só tenho um compromisso, que é a primeira balsa, a balsa mais complexa, podemos dizer assim, da carretera austral, que está marcada já para o dia 25 de fevereiro. Então eu tenho 4 dias para rodar 3 mil e poucos quilômetros, o que dá e sobra, né? Eu tenho então 4 dias para fazer esse trajeto e se tiver eventualmente algum imprevisto, eu tenho o bilhete que eu comprei, tem como fazer uma alteração, e eu também tenho alguns dias de folga que eu posso lidar com algum imprevisto na estrada, com o meu equipamento, a minha moto, comigo, né? Então eu quero mostrar para vocês, e o objetivo desse vídeo é esse, né? É mostrar o roteiro e falar um pouquinho da minha viagem aqui. Eu vou retornar aqui, a viagem total tá aqui no meu base camp, tá? A viagem total é essa, tá? É essa. Então em verde é o caminho de ida, depois em roxo é o trecho da carretera austral, em azul é o caminho de volta, tá? Então eu decidi fazer com 3 cores distintas até para minha organização, tá? Vamos lá. O primeiro trecho é esse trecho que vai da minha cidade, que é Paraí, até a cidade de Concórdia, na Argentina, fica já lá embaixo, na divisa com o Uruguai, tá? Na divisa com a cidade de Salto, no Uruguai. E é o primeiro dia de viagem, dia 21 de fevereiro, tá? Então são 905 quilômetros, tá? Eu vou sair aqui por São Borja, tá? São Borja, entre Santo Tomé, pego a Ruta 14, lá na Argentina, passo aqui a região de Uruguaiana e Passo de los Libres, tá? E chego aqui na região de Concórdia, tá? Concórdia, do outro lado tem a cidade de Salto, tá? Cidade de Concórdia, onde eu vou parar no meu primeiro dia. Então esse vai ser o meu trajeto do dia 1, que eu quero fazer já no próximo sábado, dia 21. Na sequência, eu tenho o trajeto com maior quilometragem da viagem, tá? Que é o trajeto que vai de Concórdia até uma cidade bem no meio da Argentina chamada General Acha, tá? São 1.073 quilômetros, tá?
desse segundo dia, vamos cruzar toda a fronteira com o Uruguai aqui, e vamos escapar aqui desse anel viário aqui da cidade de Buenos Aires. Vamos escapar aqui em Zárate, tá? A gente pega aqui a 14 na direção de San Antônio Areco, descemos aqui a 7 até Mercedes, e aí pegamos a ruta 5 até pelo menos a cidade de Santa Rosa, tá? Cidade de Santa Rosa. Conforme tiver o clima, conforme tiver o tempo, a gente segue, desce mais esse trecho aqui e vem até a cidade de General Acha, tá? Então esse será o segundo dia de viagem, tá? No terceiro a gente vai seguir na direção sudoeste, já no dia 23, tá? A gente vai seguir na direção sudoeste, 673 quilômetros, tá? Saindo então daqui de General Acha, ou enfim, de onde nós saímos, tá? A gente vem aqui até a altura de 25 de maio, tá? Altura de 25 de maio. Vamos até a proximidade de Neuquén, mas vamos evitar Neuquén, é um trânsito aqui muito, muito intenso aqui, tá? Dia 23 será uma segunda-feira. Então a ideia é que a gente desça de 25 de maio até aqui a chegada em Neuquén, mas aí a gente pega esse desvio e aí entramos na ruta 237 por Arrojito. Arrojito tá por aqui assim, mais ou menos. Vamos aumentar um pouquinho aqui, tá? A gente desce e o objetivo do dia é chegar em Piedra del Águila, que é na ruta 237. Essa ruta 237 vai nos levar até lá perto de Bariloche, tá? Então esse aqui é o dia 3 da viagem, certo? É o dia 3 da nossa viagem, tá? O dia 4 é o dia em que nós vamos sair da Argentina e entrar no Chile. Vamos rodar 498 quilômetros. A ideia aqui é sair de Piedra del Águila, tá? Pela 237, descer até o entroncamento com a 40 nas proximidades de Bariloche, mas ali quem vai para Vila Trafú, aquela região toda, seguir aqui, subindo aqui, é a ruta dos 7 lagos, tá? Até São Martín de los Andes. Nós não vamos fazer ela agora, tá? Nós vamos seguir aqui e cruzar pelo passo Cardenal Antônio Samoré, tá? Cruzamos para o Chile, tá? E aí aqui no Chile passamos aqui pelo lago Purrieu, com os nomes aqui, né? Mas enfim, a gente vai se acostumando, tá? Na região do vulcão de Osorno. E aí já pegamos a ruta 5 aqui para descer, e nesse dia a ideia é chegar até Puerto Varas, tá? Puerto Varas. Eu fui mapeando as agências do Banco Santander por um detalhe técnico, tá? Eu tenho uma conta global do Banco Santander, então a minha ideia, essa conta já foi alimentada com dólares, tá? E aí a ideia é que eu consiga sacar tanto na Argentina quanto no Chile moeda local com uma cotação bem baixa. Inclusive recomendo aí para quem deseja viajar. É muito mais descomplicado do que usar o Western Union, que eu pretendo não usar mais, porque sempre está fora o sistema, não tem dinheiro, aquelas coisas todas. E aqui com eles te dão um cartão, como o cartão da Wise, da Nomad, enfim, é uma conta global. Mas a vantagem é que tu pode sacar em qualquer agência do Santander no mundo em moeda local. Eles fazem a conversão e a conversão é sempre muito vantajosa, tá? Aqui terminamos com a nossa ida, então, tá? Saímos daqui de Paraí, chegamos em Puerto Varas, tá? E aqui em Puerto Montt, onde começa a Ruta 7, e a gente vai começar a Ruta 7 já no dia, a Carretera Austral, no dia 25, que é o nosso 5º dia de viagem. Nesse dia, o objetivo da viagem é a carreteira, então rodarmos menos, né, na carreteira são 264
quilômetros, tá? A gente roda até chegar na rampa de La Arena, tá? Depois pegamos uma primeira balsa por volta de 5h30 da manhã, tá? Chegamos em Puelche, aí rodamos mais um pouquinho, uns 25, 26 quilômetros. Chegamos a Ornopirém por volta de 7h30, 8 horas da manhã. O ferryboat que eu comprei é às 10. Eles pedem para chegar com 2 horas de antecedência. Então, tá tranquilo, tá? Pegamos aqui em Ornopirém às 10 horas da manhã, tá? E eu coloquei aqui que deve chegar 2 horas da tarde, porque pode atrasar, enfim, é uma viagem demorada, tá? Eu vou mostrar no mapa aqui depois, mas enfim, né? E a partir daqui a gente vai até Caleta Gonzalo e depois o objetivo do dia é chegar em Chaitén, tá? Então é isso aqui, ó, o início da Ruta 7 é por aqui, tá? Eu vou sair de Puerto Varas bem cedinho, vou chegar aqui na rampa do primeiro ferry, pegar esse ferry, atravessar, seguir até chegar à rampa de Ornopirém, que é onde a gente tem um ferry que leva entre 3 horas e meia e 4 horas. Tá? Ele vai fazer todo esse percurso aqui, tá? Para chegar nessa rampa Lepepu. Eu vou colocar aqui o mapa da Argentina. Agora ficou melhor, né? Então, eu saio daqui, todo esse período, esse trecho aqui eu faço no ferryboat, aí venho aqui até a rampa Fiordo Largo, que vai me levar até a Caleta Gonzalo. Então são 3 ferries no primeiro dia de viagem, tá? E depois aqui é um trajeto por terra, enfim, tá? E aí o objetivo é chegar aqui por perto de Chaitén, tá? Chaitén. Então esse aqui é o único dia que a gente tem dia e hora marcados, tá? Então por isso esse primeiro trecho da viagem aqui foi um trecho bem, vamos colocar assim, não é corrido, mas é um trecho que não paramos para fazer turismo, né? Agora, a partir daqui, já no sexto dia de viagem, a gente começa a curtir mesmo, né, a carreteira, tá? São 206 quilômetros, pode parecer bastante aqui, mas não é, tá? É o tempo que eu tenho de viagem também, tá? Eu não pretendo ir às Capilhas de Mármore, a lugar algum, eu quero curtir a carreteira, os lagos, os fiordes, enfim, a pilotagem, né, nas estradas sem pavimento, conhecer as cidades, conhecer as pessoas. Então, nesse sexto dia de viagem, né, a minha ideia é parar aqui perto de Purriualpí, tá? Puerto Purriualpí, um pouco antes, um pouco depois, uns 200 e poucos quilômetros no dia. No dia 7, a gente roda um pouquinho mais, a gente roda 276 quilômetros do camping onde eu fiquei, chamado Las Toninas, que é a ideia de camping, né? E também até um camping chamado Laguna Xungai, tá? E aí tem todo este trajeto aqui, onde eu vou passar aqui por Puerto... Como é o nome do lugar aqui? Puerto Dum, tá? Então, aqui vem a Puerto Aislen, tá? Mas não vou fazer esse desvio, vou fazer a Ruta 7. Vou passar aqui também pela cidade de Coyhaique, tá? E vou descendo, certo? No 8º dia de viagem, a ideia é que a gente percorra 415 quilômetros, tá? Desde da Laguna Xungai, passando por Puerto Rio Tranquilo, pegamos o ferry de Puerto Yungay e vamos até um camping chamado La Maria, tá? Aqui, La Maria. E aqui vocês vão perceber que eu fiz uma opção, porque Vila O'Higgins está aqui, ó. Tá? Aqui é o fim da carretera austral. E eu fiz uma opção por, nesse 8º dia, me aproximar do fim, mas ter tempo no dia seguinte para sair daqui e conhecer Vila O'Higgins e até o final e já começar a minha volta, tá?
Então, esse dia, provavelmente, se eu quiser aqui, eu posso estender por mais um dia, tá? Mas a minha estratégia de chegada em Vila O'Higgins é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou sair desse camping, vou até o fim da carretera austral, em Bahia Barra Montes, tá? Passando aqui por Vila O'Higgins, certo? E voltando. Aí eu já tô aqui, eu já tô voltando. Então eu vou até Bahia Barra Montes e depois retorno até Cochrane, tá? São 343 quilômetros. No dia, eu tenho que cuidar, porque aqui a gente tem um trecho de ferry boat também, tá? Então tem que casar os horários, tá? Também por isso que eu quis cruzar esse ferry aqui, ficar aqui, porque eu posso levantar cedo. A ideia minha aqui é sair por volta de 9 da manhã, chegar em Bahia Barra Montes por volta de 10h45, fico uma meia hora lá, tira foto e depois volto, pego o ferry e chega no final da tarde em Cochrane, que tá aqui. Então aí, nesse momento termina a minha viagem pela carretera austral. Mas eu tô aqui na metade da minha viagem, tá? E aí eu começo o meu retorno. E a maioria das pessoas, elas saem de Cochrane e passam e vêm aqui por Chiletico, aqui em cima, e cruzam para Los Antigos, tá? Eu pretendo, se não chover, não tiver nenhum evento adverso, eu pretendo fazer a passagem pelo Passo Rodolfo Robalos. Então a minha ideia é rodar 255 quilômetros nesse dia. Desses, nós teremos, acho que 9 mais 7, 150, 160 quilômetros mais ou menos, que são de rípio, tá? São de rípio. E eu quero chegar nesse dia até Perito Moreno, tá? Então, Passo Robalos, eu saio de Cochrane, aí aqui em vez de seguir na carretera pela Ruta 7, eu entro na direção do Parque Nacional da Patagônia, que é por aqui assim, tá? E aí, daqui de Cochrane até o posto de fronteira, eu tenho 76 quilômetros, mais ou menos. Tá? Perdão, ele está dizendo aqui 91 quilômetros. Então eu tenho 91 quilômetros, 76 daqui até aqui. Tá? E aí eu cruzo, faço a aduana chilena. Tem um detalhe, tem que preencher um salvo-conduto online, tá? Antes. Então quando eu chegar no Chile eu já vou preencher esse salvo-conduto, porque eu já imagino que pelo dia 10 ou 11 eu consiga sair, tá? Então tem que preencher online esse salvo-conduto, tá? E salvar uma cópia aí no teu celular, alguma coisa, e apresentar lá na aduana chilena para tu poder sair por esse passo, que é um passo remoto, tá? Depois daqui, aí faz a entrada na Argentina, e aí roda-se aproximadamente uns 4 quilômetros e chega na Ruta Provincial número 41, tá? E aí, dessa Ruta Provincial 41 até Los Antigos, a gente tem mais uns 90 e poucos quilômetros, tá? Uns 90 e poucos quilômetros. O trecho total até Perito Moreno, saindo daqui da aduana até lá, tem 190 quilômetros, tá? Então, eu começo o rípio aqui e termino ele aqui, aproximadamente 200 quilômetros. Tá? Então eu quero fazer esse passo porque é muito bonito aqui, muito, muito, muito bonito mesmo. E, enfim, né? Se tiver condições técnicas, vamos fazer. Tá? Muita atenção, se for fazer passo remoto na saída do Chile, tem que preencher esse salvo-conduto. Depois eu deixo na descrição desse vídeo aqui, eu deixo o site certinho para quem quiser preencher isso. Tá? Eu devo ficar por Perito Moreno e depois vou começar o meu retorno subindo. Então nesse dia aqui é estrada, 630 quilômetros, saindo de Perito Moreno, chegando em Esquel, tá? Aqui, ó, eu aqui nesse momento aqui, tá?
eu saio da Ruta 40, que geralmente as pessoas fazem a Ruta 40 até Esquel, tá? Mas eu quero sair da Ruta 40, tá? Vim aqui no Lago Winter, tá? Vim aqui em El Corcovado e chegar em Esquel por um outro lado, tá? Chegar em Esquel por um outro lado. Então esse será o 11º dia da viagem. O 12º vai ser um dia legal também, porque a gente vai sair de Esquel, e aí vamos pela Ruta 40, estrada total aqui, vamos lá, 525 quilômetros nesse dia. Tá, vamos chegar em Bariloche, quero tirar uma foto aqui no Centro Cívico de Bariloche, talvez pegar um dinheiro. Tá, vou passar na mesma estrada, porque eu cheguei pela 237 aqui, ó. Vou passar pela mesma estrada e cruzei por aqui na ida. Então esse trecho aqui eu vou fazer de novo. Só que agora, em vez de entrar no Chile, eu vou fazer a ruta dos 7 Lagos, tá? E devo chegar em San Martín, em Junín de los Andes, é por aqui, tá? É por aqui. Então esse vai ser o 12º dia de viagem. Tá? O 13º dia de viagem também é um dia de estrada total, tá? E agora a gente tem muito disso, né? Dias aí que são uma quilometragem alta, 409 quilômetros, tá? E só que também é um trecho, eu vou até Chosmalau, tá? Mas também é um trecho onde eu vou sair fora da Ruta 40. As pessoas geralmente vão aqui pela Ruta 40, vão até Zapala, e aí depois aqui em Bar das Blancas, em Las Larras, eles entram na 40 e seguem até Chosmalau. Tá? Não, eu vou aqui já de início, tá? Eu saio da Ruta 40, tá? Eu saio da Ruta 40 aqui em Junín de los Andes, tá? E pego a Ruta 23, Provincial 23, tá? E aí vou subindo. Vocês podem ver que tem picos, aqui é uma região de cordilheira, tá? Picos, caracoles, enfim, tá? E vou subindo. Vou subindo, aí aqui cruzo, né? Com a Ruta Provincial 46 e vou subindo, tá? Aí aqui chego em Aluminé, certo? E de Aluminé, a 40 tá passando aqui, ó. Tá passando aqui. Nós estamos aqui colados na cordilheira, tá? E aqui é a linha de fronteira com o Chile, tá? Então estaremos o mais próximo da cordilheira possível, tá? Passamos aqui pelo Lago Aluminé também, que é lindíssimo. Se der, tá? Vamos passar aqui em Vila Perruênia, que é lindíssimo, tá? Se tiver tempo. Se não tiver, a gente segue. Aí vamos até Las Larras e aqui a gente já sobe pela Ruta 40 até Chosmalau. É a ideia de percurso desse dia, tá? No dia 14 de viagem, tá? A gente vai até Manzano Histórico. Então a gente roda 600 quilômetros, majoritariamente pela Ruta 40, tá? Até o camping lá de Manzano Histórico, tá? E por que Manzano Histórico? Fica um pouco antes de Mendoza, aqui é Mendoza, aqui é Uspallata, com aquela paisagem ali conhecidíssima, tá? E aqui, ó, é o Lago Potrerillos, tá? Que pertence a Mendoza. Então, quem vai fazer os caracoles, vai fazer o Aconcagua, enfim, vai lá, Puente del Inca, etc., vem a Mendoza. Tá? E tem duas opções, ou vem aqui por esse caminhozinho até Uspallata, tá? Ou sai ali pela própria cidade ali e vem até Potrerillos. Geralmente se faz por um lado, vai lá e depois volta pelo outro, aqui onde tem as feirinhas, tal, aquelas coisas bem bacanas que tem ali naquela região. Eu quero vir só até aqui. Tá, só até aqui, a primeira vez que eu fui à Argentina, nós paramos aqui e tal, foi um lugar bem interessante, tem fotos. Eu quero ir lá tirar essas fotos mais uma vez. Então, eu vou nesse 14º dia até o Manzano Histórico, porque depois no 15º dia, a ideia é ir de Manzano Histórico aqui por dentro até Potrerillos, tá?
e aí depois sair daqui e pegar a Ruta 7, a Ruta Nacional 7, tá? E aí já no retorno até Vila Maria, tá? Que é bem no meio da Argentina, tá? O 16º dia de viagem é um dia só de retorno, e aí a gente começa com esses dias, né? São 754 quilômetros, tá? E a minha ideia é vir aqui já na divisa com Uruguaiana, em Pasto de los Libres, e no dia 17 sair de Pasto de los Libres e voltar pelo mesmo caminho que eu fui. Também dá um trecho aqui de uns 800 quilômetros, vamos dar uma olhada aqui, 681, até chegar à minha cidade. Então é isso, a viagem completa é essa, tá? Somando tudo, a gente tem aproximadamente 6.600, 6.700 quilômetros. Eu vou fazer essa viagem na minha moto, que é uma BMW GS 1200 Adventure, no 2015, que eu revisei, né? Que é o mínimo que eu posso fazer aqui numa viagem tão longa assim, tá? Tá revisada, meus equipamentos ali estão todos tranquilos em dia. Eu tenho equipamentos para frio, eu estou levando também, como eu viajo sozinho, eu levo um celular de reserva. Já tive problemas aí em perder celular em viagem. Eu estou levando uma câmera, uma câmera Insta360 que eu tenho. Eu acho muito prático, não precisa ficar apontando câmera para lugar nenhum, depois a gente vê isso na edição. Eu estou levando uma antena da Starlink, caso eu tenha algum problema, esteja num lugar remoto. E também para conseguir comunicação em qualquer lugar que eu estiver. Então eu estou levando uma Starlink Mini, que eu vou usar nos campings, ou enfim. Esse ano eu não estou viajando com o Spot, eu optei por viajar com a Starlink, porque o Spot é muito legal, muito bom. Caso de uma emergência, tu não precisa te mexer muito, tu só aperta o botão de SOS. Mas eu tenho uma crítica em relação ao Spot, diferente do Garmin InReach, que agora nessa versão mais atualizada, tu já consegue mandar imagens, tu já consegue te comunicar melhor. O Spot ainda é muito caro que ele oferece, e eu optei por levar uma Starlink. Eu tenho espaço, né? Então eu optei por levar uma Starlink, que me permite, no caso de uma perrengue e qualquer coisa, eu coloco ele ali. Eu tenho um power bank que mantém ele ligado por 6 a 7 horas, e também recarrega os meus equipamentos. Então eu posso ficar tranquilamente em qualquer lugar que eu consiga uma comunicação para pedir um socorro. E faço isso com um custo infinitamente inferior ao que seria o do Spot. Para fazer o rastreamento, para que a minha família fique sabendo onde eu estou, sem precisar me ligar, eu uso o TrackCar, que, para quem não conhece, é um site gratuito. Tu coloca no teu celular um aplicativo, e ele vai de 30 em 30 segundos marcando um ponto. Ele vai marcando um ponto com a velocidade, por onde tu passou, enfim. E quando ele tem sinal de internet ou sinal de celular, de internet celular, ele manda isso para um servidor. Então quem tem acesso a teu login e senha consegue saber onde tu foi. E é legal também porque aí depois eu baixo os arquivos de lá, os arquivos KML, e eu consigo plotar isso no Google Maps, ver onde eu passei e tal, e fica um registro bem legal da viagem. Também cabe dizer que eu estou levando o meu telefone mesmo, com o meu chip aqui do Brasil, da Claro, que é um chip que dá direito ao que eles chamam de passaporte Américas. Então eu consigo usar o meu telefone em qualquer lugar da América, né, do continente americano, como se estivesse aqui no Brasil. Então também, né, onde tem sinal de celular, passa transparente por mim, a mesma franquia de dados, mesmo WhatsApp, tudo, tá? Então onde
Onde tiver maravilha, onde não tiver eu uso a Starlink. E eu faço esse planejamento todo justamente para eu estar indo sozinho, né? Eu estou indo sozinho, então é importante, assim, para quem viaja sozinho, que a comunicação não seja perdida, né? Qualquer coisa que acontecer, eu preciso estar apto aí né, de um socorro, um guincho, alguma coisa assim. E é isso, né? A minha roupa é essa, eu vou usar essa azul aqui de trás, é um conjunto da Tex Nomad, que eu comprei, muito bom, muito mais leve do que esse outro aqui, que é o meu tradicional, que é o meu SW Tsunami, bem mais moderno esse da Tex, muito bom, muito ventilado, com a capa de chuva por dentro também, economiza, não precisa ficar levando muita coisa. Esse capacete também é o que eu vou usar, esse amarelo limão aí, que é um Aero Commander 2. Eu vou com o meu intercomunicador, que é um Cardo Freecon, para ir ouvindo um sonzinho, precisar falar no telefone, alguma coisa assim. Para navegação eu uso o GPS, o BMW Garmin Navigator 6, tá? E aí eu gosto dele, porque eu tenho a possibilidade de fazer todos os planejamentos assim, antes, né? Antes, dizer exatamente onde eu quero passar, diferente aí de Google Maps e de Waze, por exemplo, tu coloca o ponto de partir do ponto de destino e ele escolhe o teu caminho. Eu prefiro eu escolher o caminho, então em GPS dedicado a gente consegue fazer isso, muita rota off-road também. Então, se a gente vai se guiar para o Waze ou para o Google Maps, mesmo com os mapas offline, não dá muito certo, dá trabalho. Tá? E eu acho que no mais é isso. Eu queria fazer esse vídeo justamente para ficar um registro. Tá? Os vídeos da viagem, eles vão sair depois da viagem. Eu devo retornar ali até o dia 13 de março, então a partir do dia 16, ali daquela semana do dia 16, devem começar a estar subindo aqui nesse canal já alguns vídeos da viagem. E também tem um Instagram, que vou deixar aqui, mas é AS Motoviagens, As Motoviagens, tá? E ali a gente vai estar mais em tempo real. No mais era isso, tá? Espero que o próximo vídeo que a gente tenha aqui seja um vídeo já da viagem, tudo tenha dado certo, certeza que vai dar, né? E encontro vocês por aí. Forte abraço, tchau.